Tudo bem, Jornal Maringá, agora aqui para falar com Evandro de Freitas Oliveira, na nossa rodada dos pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Bom, Evandro, seja muito bem-vindo ao Jornal Maringá. Vamos conversar aí sobre o que tem os maringaenses de melhor, né? Obrigado, Gabriel, pelo convite, né? Aos maringaenses que nos acompanham aqui como pré-candidato, nós estamos nos colocando à disposição de Maringá e parabéns a vocês aqui pela bela recepção e pela casa de vocês que está muito bonita aqui. Tá certo, vamos conversar, vamos conhecer um pouquinho também do pré-candidato, falando um pouquinho da sua carreira, né, sobre os anos aí na vida política, também em outras vertentes da sua vida. Gabriel, a minha história, eu muito cedo comecei a trabalhar. Eu sou de uma família de 4 filhos, eu sou caçula. A diferença com o próximo a mim é de 8 anos, o mais velho 12 anos. Então eu sempre fui ali uma pessoa, um jovem, convivendo com pessoas mais velhas. E meus irmãos muito ativos, né? Logo cedo eu já comecei a trabalhar. O primeiro trabalho que eu tive foi numa academia de karatê, né? Trabalhei na secretaria com 16 para 17 anos e depois já fiz vestibular, já entrei para um curso de administração. Comecei a outras atividades, empreendi um pouco na área rural, não me dei muito bem, né? Plantei lá, nós temos uma propriedade, minha família tinha uma propriedade próxima de Curitiba e plantei feijão. Não deu lucro nenhum, só deu prejuízo e ali parou a minha carreira na área rural. E logo depois eu já comecei a trabalhar como estagiário num cartório, em São José dos Pinhais, ali um registro de imóveis, e ali eu descobri a minha grande paixão. E comecei a trabalhar, comecei logo depois, parei o curso de administração, fui fazer direito, né? E no meio do curso de direito, porque meu pai era da área jurídica e dizia: você tem que fazer direito, porque senão não pode fazer concurso para cartório e tal. E aí eu descobri, né, porque ele queria que eu estudasse. Eu, muito jovem, se eu soubesse que não precisava estudar, fazer o curso de direito, eu já ia fazer concurso e não ia nem me preocupar, ia já seguir a carreira ali, já de cartorário. Na época eram os cartórios extrajudiciais, que são até hoje, hoje nós somos agentes e delegados. E aí, fazendo o curso de direito, descobri que não precisava fazer o curso de direito, né? E já comecei a fazer concurso, e logo depois fiz vários concursos, passei no 4º ou no 5º concurso, foi aqui em Engenheiro Beltrão. Logo depois já assumi o cartório, primeiro cartório nosso foi em Capitão Leão das Marques, registro de imóveis, e logo depois fiz a remoção para Maringá em 88, para o 3º registro de imóveis. Cheguei aqui com 23 para 24 anos. O senhor é natural de qual cidade? Curitiba. Curitiba. E aí comecei a minha vida. Logo depois eu já estava fazendo o curso de Direito, pedi transferência. Eram muito poucas instituições de ensino naquela época. Em meados de 88, 90, nós tínhamos poucas instituições. Foi aí que o governo Fernando Henrique começou a abrir para novas instituições de ensino no Brasil. Eu tentei a minha transferência para cá, né, para a UEM, porque eu tinha direito, porque a regra antes de 88 que era funcionário público. Você fazia o concurso e era um funcionário, né, um servidor do judiciário. E depois, com a Constituição de 88, virou agente delegado, com caráter privado. E na minha transferência houve uma discussão na UEM, né? O coordenador não aceitou a minha transferência, entendendo que eu não era. A gente, através do Dr. Dirceu Galdino, entramos com uma ação, pedimos uma liminar, pedindo para me matricular. Eles deram a liminar favorável e eu fui fazer minha matrícula e aquela briga. Eu já estava no 3º, quase no 4º ano, e eles me jogavam no 1º ano. E aí acabei parando ali, né, não continuando os estudos na UEM, e a ação correu. Depois de 8 anos, ganhamos no Supremo Tribunal Federal a licença, a vaga na instituição. Mas no meio do caminho, eu, numa viagem, conheci um diretor de uma instituição, falei: como que monta uma instituição de ensino? E ele me explicou e nós começamos a pedir. Em 90, só em 2000 eu consegui, né, praticamente em 1998 eu consegui do MEC o primeiro curso autorizado, e nós em 99, em 2000 a gente fez o primeiro vestibular. E hoje a instituição Unifama está com
24 anos, 24 anos. Com mais de 60 cursos, né, de graduação e mais de 120 polos no Brasil inteiro. Então a gente tem essa história com Maringá, estamos enraizados, né? Moro aqui há mais de 36 anos, a minha família, meu filho veio morar comigo, né? Ele morava em Curitiba com a mãe dele, eu casei muito jovem, e aí foi vereador aqui em Maringá por 2 anos, depois deputado estadual por 2 gestões aí. Essa é um pouquinho da minha história. Tem muita coisa aí também, a gente sempre foi muito empreendedor, tive outras atividades, tenho outros negócios, mas os meus negócios principais é a Unifama e o cartório de registro de imóveis aqui em Maringá. A vida do Evandro na vida política tem muita influência da família. Essa pré-candidatura se deu ao quê? A essa influência, a pessoas, a amigos, a sua vontade? Na realidade, a gente teve a oportunidade, quando fui inaugurar a instituição em 2000, tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual. Cheguei até a ter um número, mas eu optei entre a instituição de ensino e a política, montar a instituição de ensino. Naquele momento a gente não se via preparado, né, para disputar uma eleição e não entendia que com a educação a gente poderia, né, favorecer mais a comunidade e aí levar a educação para os nossos jovens. E foi o que aconteceu, né? Nesses 24 anos a Unifama tem feito esse trabalho. Mas eu tenho uma história política, né? Meu pai, muito jovem, veio do interior de São Paulo, foi para Curitiba estudar num colégio paranaense, num internato, e ele trabalhou na Câmara de Vereadores, chegou a ser candidato a vereador. Depois ele fez concurso para magistrado, né, e teve aí a sua carreira no judiciário. Então eu sempre digo que eu sou filho do judiciário, né, sempre convivi no meio judiciário. E depois tive um irmão que foi candidato, depois Evandro Júnior na política. A gente sempre teve no meio político, ou dentro do judiciário, né, ou externamente, através do meu ex-sogro também, que é o vô do Evandro Júnior, participei da política, que é o Hermas Brandão, que tem uma história brilhante aí na política paranense. Tá certo. O que você enxerga de Maringá, né? Maringá, logicamente, com muitos estudantes, né? Um potencial enorme para a educação, né? Mas quais serão as primeiras medidas do Evandro, caso eleito, na cidade de Maringá? O que você vê que está precisando melhorar em Maringá e também quais são as maiores potenciais assim, da cidade? Gabriel, nós estamos em Maringá, né, uma cidade com 77 anos, muito nova ainda, né, mas quando eu cheguei aqui ela tinha 42 anos. Né, e nesses 35, 36 anos ela mudou muito. E eu sempre digo que o povo maringaense é que faz a cidade realmente acontecer. Nós temos um povo empreendedor. Quando chegaram aqui para desbravar essa região, né, para produzir o café e depois vir pro soja, para a plantação de soja, para a agricultura em si, não só isso, nos serviços também se destacou muito e vem se destacando. Quando eu cheguei aqui há 35 anos atrás, nós tínhamos a Cocamar, uma grande empresa, mas ainda tínhamos alguns empresários que não se destacavam nacionalmente, eram poucos. Hoje nós temos vários empresários, grandes empresários, que se destacam, né, em vários ramos nacionalmente. Na parte de logística nós temos aí o transporte muito forte também. E produtores, né, não só pecuaristas também referência no Brasil, como agricultores, né, na área de soja. Eu vejo que na educação também temos história. Nesses últimos 30 anos, nós temos a história aí de uma instituição de ensino que virou uma das maiores, entre as 10 maiores do Brasil, que se destacou. E ela foi, querendo ou não, foi a que puxou a educação, o boom da instituição da educação privada aqui em Maringá foi ela. Nós temos a UEM, que é referência também, e outras instituições particulares. Não para de ser um polo educacional. Nós temos hoje aí mais de 300 alunos que se formam, são em torno de, não tenho os números exatos, mas entre Seu Sumário deve ter o quê?
280 vagas, né? Não tenho o número exato na área de medicina, e a Uningá umas 120, mas a UEM, a UEM deve ter 20 vagas, 20 e poucas vagas, mas vamos dizer lá que sejam 400 vagas, ou que sejam 300 vagas na área de saúde, na área de medicina. Olha a referência, isso em 5 anos, você colocando 300 pessoas, são 1.500 médicos sendo formados aqui. Maringá já é um polo na área de saúde, ele tem que virar referência em relação a isso, né? Nós temos aí a sociedade civil fez um plano, um master plan, pensando no Maringá a longo prazo, e a saúde faz parte disso, não só a saúde, que podemos investir em pesquisa, trazer empresas ligadas, laboratórios na área de saúde, mas também nas demais, a educação também como referência, né? Tá no plano diretor nosso, no master plan, a educação como destaque. Eu vejo que isso são carros-chefes, mas nós temos a tecnologia. Maringá, nos últimos 8 anos, nós perdemos algumas oportunidades. Teve empresas indianas que vieram, se instalaram na nossa região, em Londrina, trazendo aí um potencial de empregos e de oportunidades muito grandes. Nós temos uma empresa, uma das maiores empresas de tecnologia da Índia, que se instalou lá, que nos próximos 10, 15 anos, a intenção deles é ter mais de 10 mil empregos na área de TI. Agora, nós vimos lá o prefeito trazendo uma nova empresa com perspectiva de 5 mil empregos na área de tecnologia. Nós temos que avançar, nós temos que dar oportunidade para trazer mais empresas e não deixar as nossas empresas saírem de Maringá, porque tem muitas empresas saindo de Maringá, buscando alternativas. Por quê? Porque não são os impostos, mas a dificuldade para a liberação, né? Muitas vezes na área de construção, e é muito travada as demandas que se fazem necessárias quando você precisa da gestão pública. As coisas têm que andar, nós temos que olhar com mais carinho para os empresários que estão e os que vêm para Maringá. Veja, loteamentos, quantos loteamentos saíram nos últimos 8 anos? 2 aqui em Maringá, um pouco mais talvez. Floresta, tivemos 15 loteamentos. Muitas pessoas estão saindo de Maringá para morar nos municípios vizinhos. Nós temos que pensar não só em Maringá, nós temos que pensar na região metropolitana, porque não adianta sair só de Maringá e morar no município vizinho. Daqui a pouco nós temos problema na mobilidade, no trânsito, trava. E não precisa que as pessoas saiam de Maringá, nós temos que deixar a nossa população morando aqui, né? E fazer o quê? Um trabalho mais forte, não só em relação a Maringá, como a região metropolitana de Maringá, pensando em Maringá, num todo, porque as cidades vizinhas fazem parte da grande Maringá, e a gente tem que cuidar. E eu, chegando, né, a gente está como pré-candidato, chegando a prefeito, a primeira coisa é as demandas da população. Nós temos o problema de segurança, você vê, né, a reclamação da limpeza da cidade, nós temos que cuidar. E o que é? O prefeito, ele é o quê? Um funcionário da população, e ele tem que fazer o quê? Entregar aquilo que a população deseja. As reclamações são segurança, limpeza, saúde, e você tem que ver o foco, porque hoje é esse problema, daqui a pouco não é mais esse problema. Nós tivemos o problema das creches, né? Nas creches privadas, mas hoje você vê as mães, elas preferem a creche do município do que a particular. Muitas vezes o município está pagando por uma creche que não dá a mesma estrutura que a do município. Então a gente tem que pensar em Maringá a longo prazo, porque hoje nós ainda, né, vou fazer 60 anos, mas a nossa população é uma população jovem, mas está envelhecendo. Daqui 10, 15 anos as demandas serão grandes na saúde. Então a gente tem que ter esse cuidado. Na educação, a mesma coisa, a gente tem que cuidar das nossas crianças e preparar os nossos jovens para o futuro. Eu defendo muito o ensino integral. É outra coisa que eu acho importante. Os pais, nós temos as creches, tem que ver as creches, as corujinhas também. Nós temos que ver as demandas da população e dar uma resposta à população. A função do prefeito é cuidar da população. E pensando, lógico, na cidade, cada vez melhor. A melhor cidade do Brasil para se viver. Sim,
Concordo. Mas para nós maringaenses, a população reclama muito e muita coisa tem que ser feita para realmente, para o maringaense ser a melhor cidade para ele poder morar. E essas demandas são mínimas. Ontem à noite eu estava vendo, um amigo meu mandou um escorpião com vários filhotinhos. Ele encontrou na cozinha da casa dele. E uma criança picada. O que é isso? É limpeza, né? Limpeza da cidade, dos terrenos baldios que estão abandonados, ou proprietários que não cortam as suas gramas. Tudo isso tem que ser feito. Nós temos que cuidar, zelar pela nossa cidade. Eu acho que esse é o principal hoje. Depois que a gente arrumar, cuidar da casa, aí a gente tem que pensar o quê? Né? Tecnologia, tem muita coisa para ser feita. Nós temos aí as luzes de LED que vão ser implantadas pelo município. Nós podemos usar o quê? Usar tecnologia junto com isso para você ter mais segurança, câmeras, você trabalhar o quê? Com tecnologia para você poder ter o que? Uma gestão mais moderna, com respostas rápidas. Só que para isso ser feito, nós temos que antes cuidar daquilo que se faz necessário. A população reclama e pede o quê? Segurança, limpeza, né? Saúde, educação, são as demandas de sempre, mas nós temos que dar essa resposta para depois fazer os investimentos necessários com tecnologia, fazer as cidades do futuro, né? E cuidar aí da nossa cidade da melhor forma possível. Evandro Oliveira, então, vamos finalizando aqui a nossa entrevista. Uma mensagem final, né, para os maringaenses, o que esperar do Evandro, também nessa pré-candidatura, caso eleito, você vai poder proporcionar aí aos moradores, né, Maringá e também toda a região que tem uma influência enorme, né? Sim, eu vejo como uma missão, né, a gente coloca o nome à disposição, eu vejo que podemos colaborar, a gente vem da gestão privada, vem com uma visão diferenciada para a gestão pública. Nós conhecemos também a gestão pública porque, como somos em função do terceiro registro de imóveis, que é uma delegação, como também na educação tem a ligação com o governo federal, com o Ministério da Educação. Então nós temos noção tanto na privada como na pública, e a mista, né, que são as duas juntas. Então sei que nós podemos oferecer para a população aí o que a população necessita. Nós vamos trabalhar pelo povo maringaense e principalmente pelos bairros, que é o que é a maior demanda, né? A gente vê aí a necessidade e tentar deixar o nosso maringaense em Maringá, não deixar que ele saia. Como nós vamos fazer isso? Com novos loteamentos, habitação, realmente tentar ver aí um custo que possa acomodar as pessoas dentro da nossa cidade, morando na nossa cidade. Nós temos um déficit habitacional também de mais de 8.000 casas, tem muitas pessoas que dependem disso. Então a gente vem realmente para trabalhar pela população e nos colocamos à disposição. Agora, uma coisa eu digo, nós temos que pensar no hoje, não adianta pensar no futuro, né? Tecnologia, isso. Antes de você fazer isso, eu fiz isso na minha instituição de ensino, né? Nós temos lá o IAD hoje. Quando veio a pandemia, nós entramos totalmente com tecnologia, mas as pessoas ainda não estão preparadas para tudo isso, né? Elas não conseguem absorver muita tecnologia. É com o tempo. O jovem já está habituado, mas ainda nós temos muitas pessoas que não estão. Então nós temos que balançar. E o investimento em tecnologia tem custo também. Você tem que ter gente treinada para poder operar isso. Então muita coisa nova, muita inovação não dá certo, é aos poucos, e a adaptação tem que ser lenta. Então conte comigo aí, estamos aí na caminhada, meu nome está à disposição, e se Deus entender que nós temos, né, que cumprir essa missão, o nome está colocado. Agora só depende, né, do andar aí nos próximos meses, e a gente vê como vai ser a escolha, e as pessoas vão ver a gente aí na nossa caminhada. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. O Jornal Maringá está sempre de portas abertas aqui para receber o senhor. Obrigado, Gabriel. Obrigado aos que nos acompanham aí. Tá certo, Jornal O Maringá, a serviço de Maringá e região.